Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Estamos hoje no módulo 6, na videoaula 5. Vamos estudar alguns conceitos: deísmo, panteísmo, ateísmo e agnosticismo. Lembrando que esse conteúdo se refere ao módulo 6, no qual nós estamos estudando a doutrina sobre Deus. E aí nós estamos agora abordando esses assuntos porque há uma relação com Deus. Amém? São termos que estão diretamente relacionados com Deus. Então nós precisamos conhecer o que eles estão dizendo, como eles se relacionam com Deus. Vamos antes fazer uma breve revisão da última aula, o resumo da videoaula 4. O link está na descrição do vídeo, o link dessa videoaula, assim como a matéria de hoje está na descrição do vídeo. E se não couber na descrição, nos 5.000 caracteres, eu pretendo colocar também no comentário fixado. Na última aula nós vimos a respeito da teologia do processo, a filosofia do processo, aquela ideia da influência da evolução de Charles Darwin, né? Que tudo está em mudança, então é um processo. E como nós vimos que tudo está em processo, a teologia do processo, ela defende que se o mundo está em processo, se o universo está em processo, ou seja, em constante mudança, que Deus também estaria em constante mudança. Nós vimos referências bíblicas a respeito do assunto, de como refutar essas colocações. Falamos do teísmo aberto, que aceitou a influência da teologia do processo e da filosofia do processo. E o teísmo aberto é chamado de abertura de Deus ou teologia da abertura. Nós vimos referências bíblicas usadas pelo teísmo aberto para fundamentar suas afirmações. Nós vimos um estudo dentro de outro estudo, conforme eu falei na última aula, sobre o arrependimento de Deus, o significado da palavra arrependimento, que talvez em alguns momentos a melhor tradução ali não seria a palavra arrependimento. Chamei a atenção dos irmãos a respeito desse tópico e a necessidade, se a gente for pregar sobre o arrependimento de Deus, o que é esse arrependimento, porque está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e depois tem vários versículos que falam que Deus se arrependeu, mas a palavra arrependimento tem vários significados em relação ao arrependimento de Deus. Não é como o arrependimento do homem, que nós cometemos um erro, a gente se arrepende e muda de atitude. Nós consideramos isso na última aula, não vamos ficar repetindo aqui, para não prolongar a aula de hoje, que é temor meu que seja longa, porque o assunto é muito interessante e nós precisamos aqui dar um progresso aqui no conteúdo, amém? Então nós vimos referências bíblicas a respeito da apologética bíblica, defendendo essa questão, né, do arrependimento, a questão de que Deus não muda, o que significa o arrependimento de Deus, da melhor tradução de acordo com o contexto, porque a palavra arrependimento tem vários significados. Falamos também sobre a questão de Abraão, que ia sacrificar o seu filho, né? E que Deus já sabia que ele ia ser fiel. Deus estava simplesmente ali provando Abraão para aprová-lo e dizer: olha, Abraão, você foi fiel, você fez a coisa certa. Sobre ti serão benditas todas as famílias da terra, eu farei de ti uma grande descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas por tua causa. E realmente nós recebemos a grande bênção, todas as nações receberam a grande bênção, que é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz
lá em Apocalipse, que diante do trono estarão pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, mostrando que Deus deseja que todos sejam salvos. Infelizmente, muitos rejeitam Jesus e não se decidem em recebê-lo em sua vida como único Senhor e suficiente Salvador. Mas é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, que toda a humanidade seja salva, e Ele não faz acepção de pessoas. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Cada nação terá seus representantes diante do trono, aqueles que daquela nação se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que a humanidade seja salva e Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, aproveito a oportunidade para dizer a você que se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confesse a Ele que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, que Ele vai perdoar os teus pecados, que Ele vai te dar a vida eterna. Deixa Jesus entrar em tua vida, em teu coração, amém? Porque nós sabemos que somente quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. E nós vamos ver aqui diversas estratégias diabólicas para poder desvirtuar a atenção do homem, para tirar o foco do homem de Deus e tirar o foco do homem da cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós temos a salvação, quando Ele ali completou o sacrifício perfeito, eficaz e que dura para sempre, e Ele disse, tetelestai, está consumado. Então aqui nós vimos na última aula o deísmo, o teísmo, e hoje nós vamos ver o deísmo. Falamos do teísmo, né? E o teísmo, ele pode ser o politeísmo, ele pode ser o enoteísmo, que é aquele conjunto de deuses, mas um é o Deus superior, é o Deus que comanda, no caso dos Zeus, né? Dos deuses gregos. E nós falamos do monoteísmo, as três religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E também mencionamos que, se nós formos mais a fundo, Alá não é o Deus cristão, porque o Deus cristão é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas falam assim, tá falando Alá, tá falando de Deus. Ele diz, só que em vez de falar Deus, ele fala Alá. Isso, tem esse entendimento. Mas se você for mais a fundo, não é a mesma coisa, porque Alá não é uma trindade. O Deus cristão é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que nós cremos dentro dos fundamentos bíblicos. Amém? Então, deísmo. O deísmo é uma corrente filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, podendo ser essa inteligência Deus ou não. Os deístas não podem ser considerados ateus, porque creem na existência de uma divindade, mas essa divindade não é providencialista. Para eles, a divindade criadora tratou de dar à natureza a responsabilidade de controlar o rumo da vida e de todas as coisas. Essa divindade não requer culto e adoração. Para o deísmo, com D de dado, tá, irmãos? Para o deísmo, a divindade ou a inteligência superior de Deus apenas criou o universo. Apenas criou o universo. Essa divindade ou essa inteligência, que às vezes é chamado de Deus, para eles, apenas criou o universo e deixou a sua própria sorte, como um relojoeiro que dá a corda no relógio e se esquece dele. Em outras palavras, Deus não controla nem interfere na criação. Esse é o deísmo. Agora, a diferença entre o teísmo com T de tatu e o deísmo com D de dado. Origem dos termos.
O termo teísmo e o deísmo surgiram no século XVII, inicialmente com o mesmo significado, mas até por volta do século XVIII foram definidas as diferenças entre os termos. Após estudarmos um pouco sobre o teísmo e o deísmo, podemos apresentar a diferença entre esses dois conceitos. Já vimos o teísmo em outras aulas e agora nós vimos o deísmo, que acredita que há um Deus, uma divindade, há um ser superior que criou o universo e deixou o universo à sua própria sorte. O teísmo acredita na existência de Deus, uma abordagem cristã, sendo essa crença transmitida por nossos antepassados. E nós acompanhamos, por meio da Bíblia. A Bíblia é a fonte dessa crença. É um valor transmitido dos pais para os filhos. No teísmo, Deus está presente interferindo na história da humanidade e nos acontecimentos universais. Ele tem soberania e controle sobre tudo. Ele é imanente, quer dizer, ele está presente no meio de nós e porque ele está presente, ele pode usar a criação, ele usa a criação para fazer a sua vontade. Nós demos o exemplo da Babilônia, que o povo de Israel estava em muita desobediência diante de Deus, muita idolatria, muita corrupção, fazendo várias coisas erradas diante de Deus, E Deus permitiu, disse que a Babilônia viria e levou Israel para um cativeiro de 70 anos. Deus usou Babilônia como um instrumento para fazer a vontade dele, como um instrumento para punir o povo desobediente. Isso é na imanência dele. Agora, na transcendência de Deus, porque Deus é imanente, ele é transcendente. É aquele Deus que está no alto e sublime trono. Aquele Deus que está no alto e sublime trono. O transcendente Deus, ele é imanente também. Ele está habitando no meio de nós. Ele está habitando em nós e hoje habita por meio do Espírito Santo. Esse Deus transcendente, ele toma também decisões e ele faz sem pedir permissão para ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. A questão do dilúvio, por exemplo, é uma atitude da transcendência de Deus. Deus decidiu o que ia fazer e fez. Ali ele não usou ninguém para fazer. Ele fez. Na imanência de Deus, Deus ele usa. Hoje eu entendo assim que na imanência de Deus, o Deus que habita conosco, o Espírito Santo que está em nós, e nós fazemos o quê? Fazemos a vontade de Deus. Por meio de nós, Deus faz a sua vontade. Por quê? Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Isso é uma imanência de Deus. É Deus, ele agindo por meio da sua criação. Usando a criação, no caso, usando a igreja para levar a mensagem da salvação. Então, a imanência de Deus é Deus presente agindo na criação ou agindo por meio da criação. E a transcendência é quando Deus, no alto e sublime trono, ele decide e faz. O dilúvio, por exemplo, ele foi, fez, pronto e acabou. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O teísmo cristão é o que nós estamos falando, Ele crê que Deus se interessa pelos problemas do homem, dá a ele liberdade de decisão, com a necessidade de assumir as consequências dos seus atos, podendo castigar por causa da desobediência ou recompensar por causa da obediência. A gente gosta muito de se reportar aquele texto, aquele capítulo de Deuteronômio 28, quando ali fala as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. Ali é muito interessante aquele texto para trazer uma ideia, porque muitas vezes o castigo vem não porque Deus necessariamente está castigando diretamente, mas já é uma consequência. É a própria consequência da atitude errada. É o que nós pregamos hoje. Deus, ele nos dá a liberdade de escolha. Se eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, amém. Se eu não vou aceitar Jesus, eu não quero nada com Jesus, eu não creio nisso, amém.
Só que é uma coisa, só que vai ter uma coisa. São duas decisões diferentes e cada uma delas tem a sua consequência. E Jesus já deixou mostrado qual é. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, quando a pessoa rejeita Jesus, Deus não vai punir a pessoa porque ela rejeitou Jesus. Mas a atitude que ela tem, que ela tomou, já tem uma consequência decretada. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus disse, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se você rejeita Jesus, você está rejeitando Deus. Então existe essa decisão. Então, Deus, ele deixa a gente tomar decisão. E como eu falei, a nossa decisão é receber Jesus como Senhor e Salvador, receber o perdão dos pecados e receber a salvação. E aquele que não fizer isso, ele não terá o perdão e a salvação. Eu não quero saber nada de Jesus. Aquele que não crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Precisa desenhar, né? Como dizem por aí, precisa desenhar. Não dá para entender? Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 36 ou 37. Quem tem o Filho de... Eu não me lembro agora qual dos dois que é. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mais claro do que isso, não tem. É por isso que a gente diz que o Evangelho, ele é simples, ele é puro e simples. O Evangelho puro e simples, é só isso. Creu, será salvo. Não creu, será condenado. Você tem a decisão de escolher. Mas saiba que a sua decisão, aquilo que você escolher, tem uma consequência. Deísmo acredita que o universo foi criado por um ser inteligente superior, podendo ser Deus ou não. Mas esse Deus não interfere no universo, tem o seu fundamento na razão e no livre pensamento e nas experiências pessoais. Quer dizer, razão, raciocínio, pensamento, experiências pessoais, né? E com isso faz com que a pessoa perca um pouco o espiritual, né? A fé, porque está tão preso na razão. Nós temos que ter razão. Razão é consciência. Mas o mesmo Deus que nos dá consciência, que nos dá razão, também nos dá fé. Jesus é a razão da nossa fé, amém? Jesus é o autor da fé, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da salvação, o autor da fé é o Senhor Jesus, o autor da criação. Então, resumindo aqui, teísmo. Cremos num Deus que interfere na história da humanidade, que interfere na vida das pessoas. E deísmo é um Deus, é uma divindade que não interfere na vida das pessoas, que não interfere no universo, criou e deixou para lá. Mas o nosso Deus é aquele que cuida, amém? Então nós cremos no teísmo, o teísmo cristão, o Deus que cuida, o Deus que está presente, o Deus que disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, o Deus que disse, né, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha o Deus imanente aí, irmãos. Olha a presença, eis que enviarei o Espírito Santo, e ele ficará para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo, é Deus presente, é Deus imanente, é Deus junto conosco, cuidando de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos guiando, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento para entender a mensagem da salvação.
e levar essa mensagem para as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é imanência de Deus em nossas vidas. Panteísmo, origem do termo pan, vem de tudo, né? Jogos pan-americanos, né? Jogos entre todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Então, jogos pan-americanos, pan, tudo, theos é Deus, né? Em grego, pantheos. Aí nós falamos panteísmo, né? Agora, nós já trouxemos já para a nossa linguagem, para o nosso idioma. Panteísmo, quer dizer, tudo é Deus, Deus é tudo. Essa que é a ideia. Panteísmo é a crença de que tudo é Deus. Assim, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe. Há muitas religiões e filosofias que são panteístas, com suas particularidades. No entanto, compartilham de algumas crenças comuns, como há várias religiões, filosofias panteístas, mas elas têm alguns pensamentos em comum. E que são estes: absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. Tudo, Deus tem tudo, tudo tem Deus. O universo e Deus são idênticos, né? A Bíblia diz que Deus criou o universo, né? Por meio de Jesus Cristo. Não existe um Deus transcendente, maior ou além do universo, aquele Deus do alto e sublime trono não existe. É o que eles dizem. Deus não é uma pessoa, né? Nem se comenta. Não existe um Deus criador. Voltou ao assunto, né? De que ele não criou o universo. Todos somos partes de Deus. Para o panteísta, Deus é a força que une tudo no universo. Assim, cada pessoa, cada animal, cada objeto faz parte de Deus, como os membros de um corpo. Quando juntamos tudo que existe, ficamos com Deus. Por isso o universo é eterno. Não foi criado por Deus, porque é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus não existe fora do mundo, nem o mundo fora de Deus. Os dois são a mesma coisa. Por isso, Deus é uma coisa mais abstrata, uma força, ou o elo entre tudo que existe. É o elo, né? A gente erroneamente fala elo de ligação. O elo já liga. Quando você fala elo de ligação, você está repetindo. Então, é o elo entre tudo que existe, né? Ele liga tudo que existe. Ele não é uma pessoa distinta de tudo que está no mundo. Não podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, como temos com outras pessoas. Isso tudo é o panteísmo que diz. Normalmente, as filosofias e religiões panteístas ensinam que, para ter contato com Deus, é preciso tornar-se um com tudo que existe. Isso normalmente implica apagar a identidade individual e tentar encontrar o divino em cada coisa. Talvez em cada coisa, talvez em cada animal, não é? Aí tudo é Deus, Deus é tudo. O panteísmo e a Bíblia, que agora estamos refutando, né? A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, Deus criou o universo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim o texto bíblico: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Na tradução Revista e Atualizada diz: pelo qual também fez o universo. Ensina também que Deus é uma pessoa e que se relaciona com o homem. Deus é transcendente, está na eternidade, no alto e sublime trono. E é imanente, ele está se relacionando com a criação, conosco. Deus é eterno, o universo não. O universo teve princípio. Deus não, Deus é eterno. Deus governa o universo. Deus governa o universo. O universo não se governa.
O universo não se governa, é Deus que governa o universo. Ele determina e faz do jeito que ele quer. Quando o homem se converte a Jesus Cristo, ele é religado a Deus e passa a habitar, e Deus passa a habitar no homem. Mas isso não tem nada a ver com a ideia panteísta de que somos uma parte de Deus. Né? Quando recebemos Jesus em nossas vidas, temos o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo começa a habitar em nós e nós somos religados com Deus. Por isso que falamos que Jesus é a verdadeira religião. Jesus é a nossa religião, porque Ele é quem nos religa a Deus. Nós comentamos isso em aulas passadas, quando nós estudamos os termos, né, que podem ser atribuídos à palavra religião. O religar e o reler. Religar quando há uma ligação novamente. Reler dando a ideia de que os religiosos, de qualquer que seja a religião, eles ficam lendo e relendo seus textos sagrados. Então existe essa ideia de que seja o relegere, né? o reler, mas tem a ideia do religar também. Eu gosto muito desse segundo termo, de religião, como religar, porque a Bíblia diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Em Jesus Deus estava religando o mundo com ele, aquele mundo que estava separado por causa do pecado. Quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, o motivo daquela separação não existe mais. Então agora nós somos religados por meio de Jesus. Jesus é a verdadeira religião. Jesus é a nossa religião. Ateísmo, etimologia ou origem da palavra. Irmãos, olha que coisa interessante aqui. Tem um pouquinho de grego aqui, mas é fácil de entender, tá? É bem interessante. Etimologia ou origem da palavra ateos. Ateos. Romanizado ficou ateus. É ateos porque o acento está no A, né? Aqui no alfa. Ateos. Romanizado ficou ateus. Ateos. Ateus, né? Romanizado é uma estrutura para escrever em latim. Você pegou do grego e jogou para o latim. Igual panteão. Panteós romanizou, ficou panteão. Aqui, ateos romanizou. Ateos romanizou, ficou ateus. Romanizado é a estrutura para escrever em latim. A gente fala romanizado porque o latim era o idioma dos romanos, no Império Romano. O ateu, significado sem Deus. Esse A traz a ideia de negação em algumas palavras. É como o nosso não ou como o nosso in em português. Incapaz, ou seja, não capaz, não é? Apolítico é um não político. Esse A, assim como o in, né, no incapaz, no infeliz, aqui no A, o apolítico, ele traz a ideia de negação, de não político. No grego, esse A, né, que é esse alfa, é chamado de alfa privativo, porque ele indica negação. Então, ateu é o não Deus. Se teos é Deus, ateos é o não Deus, não é? Então, o ateísmo é a negação da existência de Deus, da existência de divindades e entidades sobrenaturais, inclusive negando a existência de Deus, no nosso caso, o Deus bíblico, o Deus cristão. Ateísmo é o conceito oposto de teísmo. Teísmo é a crença em Deus. Aí tem o monoteísmo, politeísmo, enoteísmo. Mas o ateísmo não crê em nenhuma divindade, de nenhuma manifestação espiritual, nada. Considera-se que a origem do ateísmo esteja relacionada nas ideias do ceticismo científico e da propagação do pensamento livre. No século XVIII, com o iluminismo, surgiram os primeiros indivíduos que se declaravam ateus. O ateísmo não é uma religião,
consistindo em uma posição filosófica sobre a vida. Aqui, irmãos, às vezes a gente traz esse conteúdo assim um pouco mais forte, né? Mais profundo. Há uma tentativa nossa de fazer com que o nosso trabalho aqui, o Seminário Teológico Palavra de Vida, seja um ambiente assim mais acadêmico, amém? E que traga mais informações, mais conteúdo, e que estimule pesquisar. Por isso que muitas vezes a gente traz um conteúdo aqui, a gente joga o flash de um conteúdo aqui para você, e a gente não aprofunda tanto, mas se você teve interesse naquele conteúdo, você deve pesquisar, para você se aprofundar nele. E esses termos aqui são importantes para a gente que gosta de pregar, de mensagens, estudos bíblicos, evangelizar, são termos que a gente precisa conhecer. Agnóstico, ao alfa privativo aqui de novo, né? O alfa negativo, ele está privando o significado, porque o verdadeiro agnosis, né? Gnosis do grego significa conhecimento. Ao se colocar o alfa privativo lá no grego, e aí coincidiu de ser o nosso A ou o nosso IN, antes da palavra gnosis, fica a gnose, que é o não conhecimento, quer dizer, está privando aquele termo, né? O conhecimento. Então, agnosticismo é o não conhecimento. Mas como que se aplica esse não conhecimento? Vamos ver agora. Agnosticismo é a crença na falta da capacidade do ser humano de saber se existe ou não alguma divindade, pois elas estão muito além da nossa compreensão. Impossível compreendermos a divindade porque elas ultrapassam a realidade, ultrapassam a lógica. Hoje em dia dizemos que agnóstico é aquele que não tem uma religião ou uma crença. Para o agnóstico, o homem é o que é e não está submetido ao controle de um ser superior. O mundo é racional e finito. Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley. Deve ser assim que fala o nome dele. Foi um biólogo e filósofo britânico que ficou conhecido como Bulldog de Darwin, por ser o principal defensor público da teoria da evolução de Charles Darwin e um dos principais cientistas ingleses do século XIX. É ainda reconhecido por ser o criador do termo agnóstico, para representar um posicionamento filosófico nas questões sobre a metafísica e o sobrenatural. A metafísica e o sobrenatural, né? Metafísica, nós já estudamos aqui o que é metafísica. Meta é um prefixo grego que significa além, igual a metamorfose. Além da forma, aquela lagarta que virou borboleta. Houve uma metamorfose, houve uma além de uma forma. De lagarta foi para borboleta. Metafísica está além da física, está além do sentido, está além do mundo sensível. O mundo sensível é aquele mundo que a gente pode sentir com os nossos sentidos. Audição, olfato, visão, tato e paladar, né? São 5 sentidos que nós temos. E então a metafísica está além da física, está além do sentido físico, ou seja, é muito relacionado com o espiritual, é muito relacionado com o sobrenatural, é muito relacionado com aquilo que não é acesso físico para nós. É importante saber que já existiam alguns defensores de pontos de vista agnósticos, como Protágoras. Irmãos, é interessante esse aqui. E aqui o apóstolo Paulo fez referência a esse assunto aqui, olha só. É importante saber que já existiam alguns defensores de pontos de vista agnósticos, do não conhecimento, de que não podemos saber a respeito de Deus, né? O não conhecimento de Deus.
Um desses defensores, de pontos de vista agnósticos, como Protágoras, um filósofo grego sofista. O que era o sofista? Os sofistas eram uma classe de filósofos. Os sofistas viveram na época de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Sócrates debatia muito com eles, Platão e Aristóteles também, né? Sócrates foi, olha só que interessante, Sócrates foi o mestre de Platão. Platão foi o mestre de Aristóteles. E Aristóteles foi o mestre de Alexandre o Grande. Olha só que interessante, né? Então Sócrates, Platão e Aristóteles criticavam os sofistas. Aristóteles criticava os sofistas porque eles ensinavam a argumentar, a debater, mesmo que os argumentos não fossem válidos. Olha só, irmãos, que interessante, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Mesmo que os argumentos não fossem válidos, ou seja, não estavam interessados na procura da verdade. Para os sofistas, eles tinham que ganhar o debate. Se eles usavam um argumento que não era válido e ganhou o debate, está valendo, ganhamos. Foi uma mentira da grossa, um argumento inválido, mas ganhamos o debate, então está valendo. Aí eles eram chamados de aí esses sofistas, aí pegou o significado, o sofismo. O sofismo, pegou o significado de engano, de mentira, aquilo que é enganoso. Agora olha só o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, anulando nós sofismas. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Que ele estava anulando sofismas, estava anulando o engano, a mentira, igual Emineu e Fileto, que chegou lá e falou que a ressurreição já tinha acontecido. E muitas pessoas estavam ali acreditando naquela mentira. E tantas outras heresias que estavam brotando nas igrejas, né, em Coríntios, tantas outras igrejas, aquela vida sem Deus, sem ter um propósito com Deus. Então, e também o apóstolo Paulo ali, a gente vê Paulo lá em Atos capítulo 17, debatendo com os estoicos, com os epicureus. Então a gente vê, e ali ele usou muito de filosofia também, irmãos. Ele pregou a palavra de Deus, mas ele ele aplicou a filosofia, ele aplicou o evangelho usando a filosofia para combater os estoicos e os epicureus, falando de Deus ali, falando de Jesus ali em Atos capítulo 17. Então ele estava anulando sofismas. Anular sofisma e anular engano. E hoje a coisa que nós mais temos, que a gente mais se depara, é sofismo. É sofismo, engano, são doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, doutrinas que negam a suficiência da obra de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus é suficiente para nos salvar. Não é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente para nos salvar. E fora os sofismas que a gente encontra, os enganos que a gente encontra de falsas doutrinas. Então, Paulo disse, anulando todos nós esses sofismas, né? Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a gente faz isso,
E toda altivez, olha só, esse versículo é profundo demais. Anulando nós os sofismos, olha, ó, vamos analisar, irmãos, vai ficar grande aqui, mas a aula, mas vamos lá. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Quais são as armas que nós temos? É a palavra de Deus que nós temos, é o nome de Jesus, é a palavra de Deus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o nome de Jesus que é a nossa arma para repreender o mal que vier contra nós, é o Espírito Santo que nos capacita, nos dando poder para testemunhar. São as armas da nossa milícia. Milícia é combate, né? E sim, poderosas em Deus. Essas armas são poderosas em Deus. O Evangelho é poderoso em Deus. O nome de Jesus é poderoso em Deus. O agir do Espírito Santo em nossas vidas é poderoso em Deus para destruir fortalezas. Não há fortaleza que resista ao poder do nome de Jesus, anulando todos os nossos sofismas, anulando enganos com a luz do Evangelho da glória de Cristo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo, todo espírito maligno que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo, tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Jesus, quer seja carnal, quer seja espiritual, tudo isso é destruído, tudo isso é anulado, tudo isso é destruído, tudo isso é anulado pelas armas da nossa milícia, pelo Evangelho da salvação, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos protege, que é a nossa cobertura, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, e assim nós vamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, anulando nós sofismas, mentiras e enganos do diabo. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas para isso Jesus Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo. Continuando a aula, então, Protágoras, sofista, já trazia algumas reflexões sobre o agnosticismo. E há outras obras também que traziam reflexões sobre o agnosticismo. Vou deixar aqui algumas referências também, tá, irmãos? Pretendo deixar, tomara que dê certo. Para concluir a aula, enriquecendo a aula, uma curiosidade interessante. Você sabe qual é o país mais ateu do mundo? É a Suécia. Eu pesquisei aqui, eu vou deixar essa referência também. Eu pesquisei aqui, mas essa reportagem fala assim: o país mais ateu do mundo teve aumento de 1000% no uso de antidepressivos. Essa reportagem é de 2014, 10 de dezembro de 2014. E eu achei, né, quase 9 anos já, né? Estamos em 2023. Aí eu pesquisei aqui, achei em 2018 também falava que era a Suécia. Mas eu vou explicar aqui, deixa eu continuar aqui a sequência do resumo. Então, essa reportagem, dentre outras coisas, ela fala que a Suécia é uma economia altamente desenvolvida, pouca injustiça social, pouca corrupção, possui um dos transportes mais modernos e mais seguros do mundo, há preocupação com a educação, há liberdade de crença e de não crença, quer dizer, eu entendi que há uma liberdade religiosa, ou seja, não há perseguição, não há guerras, o meio ambiente é respeitado. A população da Suécia é algo em torno de 85% de ateus e agnósticos. Acabamos de estudar agora os ateus, né? E acabamos de estudar também agnósticos. Então, quando você se depara com uma reportagem dessa, você já conhece esses termos. Viu como é que é importante estudar?
As pessoas estão cada vez mais depressivas e há uma grande taxa de suicídio na Suécia, mesmo com tão boas condições de vida. Aí o autor questiona, como é que é isso, né? Tão boas condições de vida, não tem desemprego, qualidade de vida boa, casa boa, alimentação boa, vida boa, tem a shopping, né? A diversão, tudo tão bom e um alto índice de suicídio. Por quê? Uma necessidade tão grande de depressivo, por quê? Aí você vê 85% da população é de ateu e de agnósticos, de agnósticos, né? Não é diagnóstico, não. É de ateus e agnósticos. É de ateus e de agnósticos. Então, quer dizer, pessoas que não têm relacionamento com Deus, vida com Deus. Tem todas as necessidades ali, né, do ter, né? A gente trabalhou, né, irmãos? O ter, o ser e o pertencer, né? As necessidades do homem são conceitos filosóficos. Quais são as 3 necessidades do homem? O ter, o ser e o pertencer. Eles são, porque são pessoas prósperas, eles têm condições, têm riquezas, se tem educação, tem formação, então são profissionais com sucesso. Então eles têm o ser e eles têm o ter, mas cadê o pertencer? Até pertencem à família, pertencem a uma classe social, pertencem a uma empresa, mas o pertencer que nos alimenta, o pertencer que nos preenche, é a gente pertencer a Deus, amém? Nós pertencermos a Deus, é isso que nos preenche, é isso que dá sentido para a vida, porque tudo que nós conquistamos aqui vai ficar por aqui mesmo, o ser e o ter vão ficar por aqui mesmo. Agora o pertencer é pertencer a Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Ser não é ser propriedade exclusiva de Deus, é pertencer a Deus. Como diz lá, acho que em Cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus é o nosso amado. Jesus é o amado da nossa alma. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, eu estou provocando os irmãos aqui, né? Porque provocar no sentido bom da palavra, estimular os irmãos aqui a fazer uma pesquisa. Quer saber mais sobre a Suécia, o país, né, um dos grandes países desenvolvidos do mundo, com tanta qualidade de vida e tem tanto consumo de antidepressivo e um índice tão alto de suicídio. E eu pesquisei outra reportagem, em 2018, falava também da Suécia. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, 85%, o país mais ateu do mundo, 85%, mas isso é proporcionalmente à população, amém? Em termos percentuais, é proporcional à sua população. Porque, com certeza, a China, a Coreia do Norte, pode ser que tenha muito mais gente ateia, né? Que não professa nenhuma religião, mas são países fechados, não se tem informação da sociedade desses países, China e Coreia do Norte, não se tem informação deles, né? Não conseguimos informações deles, assim como nós temos a informação da Suécia, que é uma democracia, que a pessoa tem liberdade lá para conhecer esses dados, para ter acesso a esses dados. Os irmãos entenderam? Então, isso aí em termos percentuais, 85% da população. Mas se é 85% da população, se tem 10 milhões de habitantes, seria 8 milhões e meio. Esse é só um exemplo. Aí você chega lá
na China tem 1 bilhão e não sei quantos habitantes. Então, aqui é em termos proporcionais. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter essa informação. O mais importante aqui não é nem tanto o percentual. O mais importante é o seguinte, é que é um país com tantas condições financeiras, com tantas condições socioeconômicas tão boas, e as pessoas estão cometendo suicídio, e as pessoas estão usando antidepressivos. E aí sim, aí cai a importância do percentual. 85% dessa população é de ateu ou agnóstico, ou seja, pessoas que não têm uma busca de Deus. Amém? Mas se o irmão a irmã tiver interessado em pesquisar, eu acho que é interessante pesquisar um pouquinho sobre isso na internet, no momento que tiver tempo também, né, irmãos? Porque a gente fala assim, né? Mas é tudo dentro do tempo que a gente tem, não é? Porque a vida é corrida para todo mundo. Resumo da videoaula para terminar, porque já deu 50 minutos. Falamos sobre o deísmo, a diferença entre o teísmo e o deísmo, o panteísmo, a origem do termo, o panteísmo e a Bíblia, o ateísmo, a origem da palavra ateísmo, e a Suécia é o país mais ateu do mundo, em termos percentuais, né? 85%. Meus irmãos, desejo que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco até aqui no final dessa aula, uma aula de 50 minutos, como deve ser. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.